Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, o nosso querido irmão Ailton. Que ele seja envolvido pela luz do nosso Mestre Jesus, para nos trazer a mensagem desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a luz de Jesus possa nos envolver nessa tarde, num tema, como sempre, desafiador, como todos os outros, requer que a gente estude muito e que
as minhas palavras possam reverberar no coração e na mente e no espírito de cada um, na alma de cada um, para que a gente saia daqui melhor do que quando chegamos. Nós já ouvimos inúmeras vezes aqui nas palestras, nessa casa espírita ou em outras, que nós estamos num plano de provas e expiações. E são inúmeros os desafios nesse planeta escola, onde a gente às vezes se sente preso, temos dificuldades, o trabalho não condiz com aquela lei do trabalho que a gente vê no Livro dos Espíritos, ainda parece uma punição. As questões de saúde, quantos, enfrentando barreiras de saúde, desemprego, preocupações de toda ordem. Um planeta bastante desafiador, não? De vivermos. E um dos maiores desafios, uma das maiores dores, um dos maiores sofrimentos, estão ligados à perda de entes amados. E a princípio, uma dor, um sofrimento que não escolhe classe social. Seja o pobre, seja o rico, todas as pessoas de alguma sorte passaram por isso. Quem aqui já perdeu algum ente querido? Na verdade, a gente tem a fala um pouco equivocada, porque a gente fala que perdeu, A gente só perde aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é dono, Na verdade, nós perdemos o contato físico, material com esse ser querido. E é um desafio enorme, não é? Acreditem que para mim também, que também já perdi pessoas importantes desse contato próximo. Mas por que será que mesmo a gente vivendo nesse mundo com tantos desafios, com tanto sofrimento, a gente ainda tem tanta dificuldade de falar da morte? A morte, segundo a doutrina espírita, na prática não existe, porque ela é uma transformação apenas, mas é um tabu muito grande ainda nosso, não é? Esses dias eu terminei de ler um livro que não é espírita, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um livro muito interessante de uma médica que analisa, sem o caráter religioso, as questões dos cuidados com a morte. Um livro espetacular. Aqui eu não quero fazer nenhuma apologia para que alguém abrevie o seu momento aqui na Terra, tá? Fiquem tranquilos. Tudo tem o seu momento certo. Aliás, estamos vivendo um setembro amarelo, não é? Que é relativo ao suicídio, que infelizmente muitas pessoas, por não suportarem determinados sofrimentos impostos, não raras vezes escolhidos por nós no nosso plano de reencarnação, acabam abreviando equivocadamente a vida por falta do conhecimento que nós temos. Desse conhecimento de que a vida não se limita do berço ao túmulo. Quando Jesus diz no capítulo 5 do Evangelho, no Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Jesus, na verdade, não fala de uma consolação da terra, de algo que a gente pudesse conquistar aqui. Ele fala de uma esperança de futuro, de um entendimento das nossas múltiplas existências, de algo que não se limita à matéria, não se limita ao corpo físico. Naturalmente, se tivermos um pensamento tão somente material, não somos capazes de compreender um Deus justo. Talvez a maior dor existente na Terra seja a dor de uma mãe perdendo um filho. Alguns reputam isso como se fosse, é difícil traduzir em palavras, mas como se fosse uma amputação da alma. A dor de uma mãe que perde um filho. Perde deste contato. E não raras vezes nós falamos, isso está descrito no Evangelho, nossa, ele tinha toda uma vida pela frente, tão jovem,
A outra pessoa já mais velha, sem nenhuma grande utilidade à nossa sociedade, está aqui. E este jovem partiu. Os espíritos falam, até quando nós vamos ter esse pensamento tão limitado? Tão limitado no terra a terra, como está descrito no Evangelho. Quem disse, com base em que nós estamos falando que essa vida seria maravilhosa? Com base no que vemos nesse planeta? Com tantos jovens envolvidos com drogas, com prostituição, com sexo desregrado, com tráfico, com violência. É dessa esperança que nós estamos falando? Deus não é aquele senhor punitivo que está brincando e falando, olha, eu vou fazer essa pessoa sofrer. Não. Tudo no universo respeita uma inteligência suprema. Há um sincronismo absoluto. Há uma inteligência que comanda tudo isso de forma precisa, cirúrgica, exata. Não acreditarmos nisso seria conceber um Deus injusto. Sabemos que Deus é soberanamente bom e soberanamente justo. E Jesus, quando veio à Terra dar esse seu testemunho vivo, ele sabia que nós teríamos muita dificuldade de enxergar essas coisas. Quando a gente fica desprovido desta capa, desse corpo, enquanto estamos encarnados, chamamos de alma, correto? Quando desencarnamos, chamamos de espírito, porque não tem mais a representação física. E o espírito está numa evolução. Só é testado aquilo que não é perfeito. E nós não somos perfeitos. Por isso que nós somos testados o tempo todo. Por isso que estamos passando essas provas que muitas vezes nos trazem a uma casa espírita ou qualquer outro templo religioso. A dor nos move, muitas vezes, a sairmos daquela situação. Mas não sentimos propriamente dor. Dependendo da nossa ligação com a matéria, se formos muito ligados à matéria, vamos sofrer um pouco mais. Existiu apego, existiu sofrimento. Quanto mais a gente for se desapegando e priorizando os valores que de fato a gente tem que priorizar, a inteligência, os valores morais, os valores espirituais, esses sim são verdadeiros tesouros que vão conosco. Mas nós não podemos deixar de ter essa compreensão, ou ter uma compreensão limitada só no plano terrestre. Basta que a gente vá atrás das informações. Então, se não sentimos dor, é descrito até aquelas pessoas que eram no passado decapitadas. Em alguns países isso ainda ocorre. Se questionou se essa pessoa sente dor, né? Na maioria das vezes ela desencarna antes do fato. O medo é tão grande que ela acaba desencarnando antes. É preservada. Quando nós desencarnamos, nós sentimos um estado meio que de torpor. Eu não lembro bem disso, ainda bem, mas a gente lê. Os livros descrevem isso, viu? Eu não estou tão curioso assim para descobrir tão cedo. Mas você sente um certo torpor no corpo, né? Como se você estivesse acordando. Já aconteceu da gente acordar, não saber se é sábado, domingo, segunda, você está um pouco perdido, né? É mais ou menos assim. E o curioso, as pessoas que não têm o conhecimento da vida espiritual, elas têm dificuldade de se reconhecer mortas, desencarnadas, porque ela ainda tem um corpo, que é o perispírito, que conserva a mesma imagem desta última encarnação. Então ele tem dificuldade, ele vê as pessoas não o ouvem. Quem assistiu aquele filme Ghost, né, descreve bem esse fato, né? Ele tentava... Aí entra a figura dos médiuns, né, daquela médium espetacular, extremamente preparada, né? Não. Só que não, mas foi melhorando, né? Então, é um filme que traz várias coisas curiosas para que a gente reflita como funciona isso, esse mecanismo. O nosso grau de lucidez ao desencarnar vai depender do nosso grau evolutivo.
vai depender da nossa compreensão sobre tudo o que está acontecendo. Nesse capítulo do Bem-aventurados os aflitos, fala uma coisa, nós já ouvimos falar que Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Já ouviram falar disso? Mas a recompensa do sofrimento, o auxílio espiritual, vem na razão de 2 fatores: resignação e coragem. Resignar-se não é acomodar-se. Resignar-se é tentar compreender para quê e não por quê aquilo está acontecendo com a gente. O que eu tenho que aprender com essa situação que se apresenta para mim? E a coragem, está lá descrito no Evangelho, o desencorajamento é uma falta. O excesso de falta de coragem pode derivar para um suicídio. A falta de coragem de enfrentar aquela situação que está sendo colocada, aquela prova da pessoa, ela tenta fugir do problema e acaba encontrando um problema maior ainda. Porque o desencarne na situação de um suicídio é muito delicado, segundo a espiritualidade nos descreve. Porque você tem toda uma carga de fluido vital que previa-se um determinado número de anos de vida, e aquela ruptura brusca vai fazer com que esse espírito permaneça atado ao corpo, não raras vezes até acompanhando sua própria decomposição. E sofrendo repetidas vezes aquela sensação que provocou sua morte. Então, mas quem se suicida deu sinais, né? Ao longo do tempo, de que estava precisando de ajuda. Então vamos ficar atentos com essa juventude que está aí. Né? Vamos tentar dialogar um pouco mais, sairmos um pouco do WhatsApp, do computador, da televisão, conversarmos mais entre nós, percebermos esses sinais, também é um fator de caridade. Estamos numa sociedade que enfrenta todo esse cabedal de dificuldades, que se nós não estivermos atentos, nós podemos não perceber esses sinais que essa pessoa está gritando ajuda. Tragam para um centro. Eu sempre digo, a gente já passou em inúmeras entrevistas, né? Aqui fraternas no centro, não passa? Para ter um tratamento, um passe. É como se você fosse ao banco pedir um empréstimo. O gerente do banco, quando você pega um empréstimo, ele vai cobrar juros do que você pegou? Ah, vai. Bastante, né? Ninguém vai te dar aquele dinheiro emprestado de graça. Os juros aqui numa casa espírita é a caridade. O amor, a extensão do benefício que você recebeu a outras pessoas. É assim que você paga juros. Traga alguém para a palestra, alguém que está precisando ouvir uma palavra. Às vezes uma palavra que a família não foi capaz de dizer, a gente aqui intuído pelos espíritos, que a maior prova é essa. Quando a gente está aqui se preparando, ou durante a semana toda, quando esse tema vem reverberando na nossa cabeça, a gente sente a aproximação desses espíritos. Então não é propriamente o Ailton falando, né? Às vezes a gente tem o apoio. O Ailton precisa ouvir. Mais do que todos vocês. Com certeza. Mas essa compreensão é tão limitada nossa. O Livro dos Espíritos, eu citei aqui numa palestra anterior, aqui no Joana mesmo. O Livro dos Espíritos traz 2 exemplos interessantíssimos. Imagine que você estivesse num presídio, cumprindo uma pena, com um amigo muito querido, ou um familiar, os 2 cumprindo uma pena. Mas um deles recebeu a autorização para sair. Ficou livre daquela pena. Antes de você. Seria justo que nós quiséssemos que ele... Olha, eu quero fazer um pedido, faz ele voltar para cá ficar comigo. Seria justo, seria caridoso da nossa parte pedirmos para aquela pessoa que ganhou a liberdade voltasse a ficar presa. É exatamente isso que acontece num processo de desencarne.
Aquela pessoa se libertou desse corpo, num corpo finito, de um corpo muitas vezes doente, que não tem mais como responder. Quando o espírito se liberta, é um alívio enorme. O outro exemplo dado também no Livro dos Espíritos é uma pessoa doente que percebe que existe a cura, por exemplo, no Japão. Aí ela tem que viajar para o Japão e vai ficar um período longe de nós. Vai manter correspondência conosco, mas não vai estar fisicamente próxima. Mas vai ganhar uma qualidade de vida muito melhor. Vai ganhar saúde, vai ganhar a cura. Não seria egoísmo da nossa parte querer que ela ficasse aqui conosco? Esse é o outro exemplo. Quando uma pessoa amada, querida, parte para outro plano, nós temos que desejar, agradecer o tempo que convivemos com essa pessoa e desejar que ela siga feliz, porque para ela é um momento de felicidade, de liberdade. Não é um momento de felicidade, óbvio, estar longe dos parentes, estar longe do... E aí é que entra a questão do apego, né? Será que ela está triste por ter deixado um saldo bancário, um investimento, um carro, uma casa? Não vai levar nada disso. Então, aquela mãe que não aceita isso, ou aquele marido que não aceita aquela pessoa que partiu, este apego promove para a pessoa que partiu um grau de sofrimento, porque ela tem uma ligação conosco. Minha mãe, que muitos conhecem, quando perdeu o filho, meu irmão, foi uma situação muito difícil, sem dúvida nenhuma. E ela teve muita dificuldade, mesmo com todo o conhecimento espírita. E eu dizia para ela, terá que aprender a se relacionar com ele de uma forma diferente, através das sensações, através da ligação do amor, do coração com essa pessoa. Mas nós queremos o toque, esse é o ponto. Queremos o apego. E quando minha mãe partiu, eu tive que pensar isso. E aí eu estava sendo cobrado de fazer o que eu disse para ela fazer. E é o que eu faço, porque muito provavelmente ela deve estar aqui. Que não sai dessa casa, né? Quem conhece. A emoção que nós sentimos quando a gente perde alguém é legítima, é natural. Vamos chorar? Sim. Nós vamos chorar aquela separação temporária, sem sombra de dúvida. Devemos manifestar essa sensação. Poucas pessoas têm a evolução espiritual do meu pai, por exemplo, né? Que fez a prece junto ao próprio filho. E fez questão disso. Certamente estamos longe disso, ainda. Mas estamos caminhando, porque não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Sabe qual o problema do choro? Eu ouvi outro dia de um palestrante espírita, estudando para essa palestra. O espírita tem choro de despedida de aeroporto. Aí tudo bem. É uma despedida temporária. Aquela pessoa está indo para um país melhor, para um mundo melhor, para uma situação melhor. Você gostaria que ela estivesse aqui, mas ela está indo para algo que você também, por conhecimento, sabe que é melhor. Então, não podemos ter o choro do desespero, que é o choro da desesperança. E só não tem esperança quem não tem futuro. E só não tem futuro quem se limita do berço ao túmulo. Então o mecanismo é tão perfeito que nós não precisamos desejar partir antes. Nós precisamos ter a compreensão
nos comunicar mentalmente, ou como se vocês acham que os espíritos evoluídos se comunicam? Através do nosso falatório todo? Não. Mentalmente, o pensamento já é o suficiente para eles. Mas nós ainda estamos um tanto atrasados, não é? A gente não quer partir. Eu me lembro daquela historinha antiga de 2 amigos que jogavam futebol, que adoravam jogar futebol, e eles tinham um compromisso entre eles. Quem morresse primeiro, revelasse se no plano espiritual existia futebol. E um deles morreu, e durante o sonho, que eu não sei se vocês sabem, mas o sonho é um treino para a morte. Não queria assustar vocês, mas é. Essa noite vai ter insônia bastante. Mas aí durante a noite ele veio e falou: cara, eu prometi, eu tô aqui. E aí, tem futebol no plano espiritual? Tem. Caramba, e você está escalado para a lateral esquerda semana que vem. Essa segunda notícia ele não precisava, né, essa vez. Então, nós ainda temos muita dificuldade de sentir isso, né? De nos desprender. Então, isso é importante, exercitarmos. E como eu dizia, já experimentaram a pessoa que não dorme, ela enlouquece. Porque o espírito encarnado, ele precisa sair. Mesmo ligado ao corpo, é lógico, ele vai e volta. Mas, por isso que eu digo, é por isso que as pessoas mais velhas dormem bastante, né? Treinam mais. Estão treinando mais, né? Mas é isso mesmo. Mas o mais importante é que a gente tenha tranquilidade. E sabe de onde vem essa tranquilidade? Da prática do bem e da consciência tranquila. São essas duas questões que vão fazer com que a gente se sinta bem. Com que a gente, lógico, com que a gente confie em Deus. Não basta só a oração. Lembrem-se daquelas duas situações: coragem e resignação. Muitas vezes a gente não tem vontade de falar: para o mundo que eu quero descer. Não quero enfrentar essa. Lembra a gente quando era pequenininho, que a mãe falava: você vai para a escola, e começava aquela birra, né? Aquele choro. Tem criança que faz até febre numa hora dessa, né? Fica febril, porque não quer fugir da prova. Quer fugir. E nós passamos a vida assim, infantis, querendo fugir do problema que a gente tem. Não foge do problema, fala: eu vou resolver o problema. Eu tenho coragem, eu aceito que eu estou sendo testado. Aí a espiritualidade toda vem atrás. Seu mentor espiritual, as equipes espirituais. Eles percebem que você está fazendo sua parte, que você não se acovardou frente àquela situação. Então a ajuda vem. E aí vale tudo. Vale tudo. Vale água fluida, vale benzer, vale... o passe. Mas tem aquela pessoa que nem vira a casa espírita, não tem aquele que fala assim: olha, faz o seguinte, põe meu nome lá, né? Põe meu nome lá, vibra para mim lá. Olha, faz por mim lá. Olha, resolve o problema por mim lá. Não existe. Nós estamos num mundo que a tarefa é um faça você mesmo. É uma carreira solo. Temos personagens, pai, mãe, tio, irmão, que conviveram com a gente, mas no sentido de nos ajudar na caminhada. Mas ninguém é dono de ninguém, nós vamos partir em algum momento. Então, eu não queria perder a oportunidade, mais um minuto, de fazer com que a gente tenha uma sensação importante para nós, no nosso coração. Então, que a gente possa, antes da nossa prece final, antes de eu encerrar, né? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. De tentar desmistificar um tema que não tem nada de místico. Que é um processo, a morte é um processo de vida. Todos nós vamos passar, e vamos passar melhores ou piores, dependendo da nossa consciência, da nossa prática do bem, da nossa tranquilidade, do nosso equilíbrio. Então que a gente possa
fechar os olhos um minuto e imaginar as pessoas que já estão do lado de lá. Muitos aqui devem ter vindo cumprimentá-la nesse momento. E muitas vezes, dada a nossa materialidade, dada nosso apego, a gente não é capaz de sentir essas pessoas. Que possamos sentir esse abraço nesse momento. Que possamos desejar a essas pessoas que partiram o crescimento espiritual, a evolução. Que eles possam sentir o nosso abraço, o nosso amor nesse momento. Que eles possam discorrer em nossa mente como seres amigos ligados à nossa enorme, gigantesca família espiritual. Que a gente possa sentir, tocar, beijar e seguirmos tranquilos agora na missão que ainda nos cabe. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. E mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos e vamos doando do nosso coração as nossas melhores vibrações de amor, pedindo ao nosso Mestre Jesus que possa abraçar este planeta neste momento em bênçãos de paz, de amor, de justiça. Te pedimos, Mestre, que essas vibrações recaiam por toda a nossa humanidade, pelo nosso Brasil. Te pedimos que possa ir até os nossos lares e todos que lá se encontram, nossos familiares, possam receber tudo o que recebemos aqui nesta tarde. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que possamos sair daqui fortalecidos, agradecidos por tudo que ouvimos, por tudo que recebemos, por todo esse aprendizado, e que possamos aplicar durante esta semana com muita coragem, com muita resignação, tudo aquilo que aprendemos através de nossos pensamentos, de nossas palavras e principalmente de nossas ações. Te entregamos, Mestre, uma vibração muito especial ao anonimato, ao irmão mais necessitado deste planeta. E agradecemos com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.